Eu já gostaria de agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês, né? As orações de cada um de vocês. Eu fico olhando assim, é porque Elias está ali do meu lado, na minha frente, minha plateia. A primeira vez que eu tenho uma plateia, sabe? Então, assim, estou olhando para ele por isso. Vou tentar não olhar para o lado, olhar só para vocês. Mas gostaria de agradecer mesmo de coração a presença de vocês e o carinho de cada um de vocês durante esses dias, né? A mensagem de cada um. Inclusive tem mensagens que eu ainda nem consegui responder, mas eu li todas e eu me senti de fato confortada e abraçada por cada um. Deus os abençoe, tá? Então, o que aconteceu, né? Nós descobrimos dia 15 de novembro, dia domingo, que eu estava gestante, que estávamos grávidos, e foi um momento de grande alegria, de grande felicidade pra gente, até porque Aleph e Miguel já estava há muito tempo rezando, pedindo, querendo, né? Mais um irmão, uma irmã, e aí foi um momento de grande alegria pra gente, quando a gente descobriu, até porque nós somos abertos à vida também. Porém, no mesmo dia em que veio esse momento de alegria, já começou um pouco a tristeza, de certa forma, a preocupação, porque eu fiz o teste, na verdade fiz até teste de farmácia, foi no domingo, e logo após eu ter feito o teste, eu já comecei a ter o sangramento e a perceber que, não sei, que talvez não estaria normal, né? Apesar que existe o processo de nidação e no início da gestação é normal que algumas mulheres tenham um pouco de sangramento, né? Mas eu comecei a sangrar. E na segunda-feira, como o sangramento ele continuou, e nós já tivemos um aborto anteriormente, né? Nós tivemos a Aleph, e quando a Aleph estava com 7 meses, eu engravidei novamente de Noah Dominique e a gente teve um aborto, né? Noah desenvolveu até 5 semanas, apenas até 5 semanas, porém com 12 semanas que meu organismo começou a expulsar. Então a gente achava que estava grávida, mas na verdade já não estava mais, né? E agora foi a mesma coisa. Aparentemente eu estava com 5 semanas, não é certo, mas com 5 semanas ou menos. E aí eu comecei a ter o sangramento e veio a perca. E das duas vezes, o processo foi semelhante, no sentido de que houve a fecundação, mas o embrião ele não se formou, né? Não formou o embrião, só teve a fecundação. E aí eu comentava isso para Elias, tanto da outra vez, né, da primeira perca, como agora, eu comentava a mesma coisa com ele. Que assim, para nós, né, nós que sabemos, nós que somos cristãos, católicos, que defendemos a vida e que acreditamos, né, que a vida ela acontece desde o primeiro momento, para nós tivemos um filho, nós temos um filho desde o primeiro momento. Mas para muita gente, inclusive para muitos médicos, só houve a fecundação, né? Muitos médicos, eles enxergam aquilo como apenas um mutuado de células mesmo e tá tudo bem, tipo, é normal, até 12 semanas, até 3 meses é normal que se tenha um aborto espontâneo, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que é um filho, que foi um filho, né? Que desde o momento da fecundação já é um ser humano, tem matéria de ser humano, né? Tem forma de ser humano. Tem uma história ali por trás daquela fecundação, tem um desejo, tem um projeto não só nosso, mas antes de tudo um projeto de Deus, um sonho de Deus. Então, era um ser humano, né, que existiu, que deixou de estar ali no campo das possibilidades e passou a ser real, passou a ser eterno, porque tudo aquilo que tudo aquilo que existe é eterno. Uma vez feito, né, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como ser desfeito. Eu queria até ilustrar para vocês, até trouxe uma ilustração bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Por exemplo, eu acabei de beber essa água. Vocês viram que eu bebi essa água, certo? Maísa respondeu que sim. Mas mesmo que
Maísa não tivesse visto, mesmo que vocês não tivessem visto eu bebendo essa água, isso deixaria de ter acontecido? Não. Eu poderia estar sozinha aqui nessa sala, né? Elias está aqui, é meu testemunha, ele também viu eu virando copo, mas eu bebi água, tem água nesse copo. Então, assim, mesmo se eu estivesse sozinha aqui, eu bebi essa água e não tem mais como voltar atrás, aconteceu, certo? Ainda que eu perca a memória um dia, ou talvez amanhã, sei lá, aconteça alguma coisa, e eu não me lembre mais que eu bebi essa água, vocês não vão se lembrar mais que eu bebi essa água, aconteceu, eu bebi a água. Então, já está registrado, né? Está registrado no passado, o que Frankl vem nos dizer na logoterapia, né? O celeiro da nossa existência é o passado. Então, está registrado, está gravado e de lá não vai sair mais, então é eterno. Então, o nosso filho, né? Ainda que eu perca a memória, ainda que um dia eu não fale mais sobre isso, apesar que nós decidimos dar nomes aos nossos filhos, nós não sabemos, né? Não deu, como foi só ter 5 semanas os dois, então a gente não sabe o sexo. Então a gente deu o nome, né? Deu Noah Dominique para um e João Luca para outro, para a gente poder ensinar os irmãos deles que existem eles dois, que não estão aqui conosco, mas existem na eternidade, né? Estão olhando por nós. Mas mesmo que a gente não decidisse dar nome, mesmo que a gente não falasse para Aleph Miguel, não falasse para Bento Rafael, mesmo que a gente quisesse colocar uma pedra ali em cima e esquecer que aconteceu, isso não mudaria nada, não mudaria a história. Eles não deixariam de existir por conta disso, entende? Então tudo o que a gente faz, uma vez feito, não pode ser desfeito. Uma vez realizado, torna-se eterno. E aí, a reflexão que eu queria trazer para vocês é justamente essa, né? Como que vocês têm levado a vida de vocês e como vocês têm realizado as escolhas de vocês? O que vocês querem levar, o que vocês querem guardar e deixar registrado na eternidade, né? Como que vocês têm construído a história de vocês? Escrito, né, na eternidade, escrito no tempo a história de vocês. Eu disse que o nosso bebê deixou de ser uma possibilidade, que ele se realizou e ele se tornou eterno, né? A vida, ela o tempo todo nos apresenta várias possibilidades, como o copo que eu apresentei para vocês. Era uma possibilidade eu ter virado ou não, eu ter bebido ou não essa água, eu poderia escolher. Mas uma vez que eu pego essa possibilidade, eu trago ela para o campo do real, do concreto, ela se eterniza, ela se concretiza. E muitas vezes nós vamos deixando a vida nos levar e a gente não para pensar naquilo que a gente está guardando, naquilo que a gente está registrando, né? Na história que a gente está escrevendo. A partir das respostas que eu vou dando à vida, a partir dessas possibilidades que vão se tornando realidades, que eu vou realizando, eu vou me construindo no tempo. Eu vou construindo o meu ser no mundo. Isso é muito importante. E eu estava até pensando, era isso que eu queria falar um pouco sobre isso, da outra vez que eu comecei a gravar os stories e não consegui ir até o final. Com relação a essas possibilidades, né? Eu estava refletindo, conversando com Elias com relação a isso. O quanto que por causa de um evento que aconteceu na minha vida, a minha história e quem eu sou mudou completamente. Em 2007, no ano de 2007, eu fui num retiro. E lá nesse retiro, né, foi o primeiro retiro que eu fui, eu tinha 17 anos. E lá nesse retiro tinha 2 moças conversando. Elas não estavam conversando comigo, mas estavam conversando assim para todo mundo ouvir. E aí uma moça falou para a outra que tinha um retiro em Janaúba que era muito bom e que ela ia gostar, que valia a pena ir, que ela deveria ir e tal, queria mudar a história da vida dela, enfim. E aí eu ouvi aquela moça falando daquele retiro, não estava falando para mim, presta atenção, às vezes a vida ela nos convoca e a gente tem que ficar muito atento, né?
A moça, ela não estava falando para mim diretamente, mas ela falou tão empolgada que eu me senti, né, na vontade de experimentar e de ir naquele retiro que ela estava falando, no retiro de carnaval. Então, no outro ano, no ano de 2008, eu fui num retiro de carnaval na cidade de Janaúba. E nesse retiro eu conheci Elias, que começou a ser meu amigo, e depois de não sei quantos anos, eu acho que 7 anos, acho que foi depois de 7 anos a gente começou a namorar, então a gente desenvolveu uma amizade, a gente criou uma amizade durante esses 7 anos. Se eu não tivesse ido nesse retiro, eu não o teria conhecido. Nesse retiro também eu conheci uma pessoa, foi o Edson, da comunidade, que na época era da comunidade Canção Nova. E o Edson, a partir daí eu comecei a fazer caminho com a comunidade Canção Nova, caminho vocacional com a comunidade Canção Nova, para quem não sabe, né, eu fiz esse caminho. E a partir desse caminho eu percebi que, na verdade, Deus me chamava a fazer psicologia, então eu decidi fazer psicologia, entrei na faculdade de psicologia. Ou seja, a partir daquela resposta que eu dei, uma resposta aparentemente insignificativa, aparentemente pequena, a minha história, a minha vida tomou um rumo completamente diferente. Se eu não tivesse, né, ido no retiro, naquele retiro, e aqui é o que aconteceu comigo, mas com você pode ser qualquer outra situação semelhante, né? Se eu não tivesse ido naquele evento, naquele momento, eu não teria conhecido aquele que hoje é meu esposo, o pai dos meus filhos. Provavelmente eu não teria entrado na faculdade de psicologia e eu não seria a pessoa que eu sou hoje, certo? Então, nós temos que ficar atentos aos chamados que a vida nos faz. E nós devemos saber escolher aquilo que tem sentido, de fato, que vai dar sentido à nossa vida, né? A responsabilidade diz disso, de eu responder ao chamado que a vida me faz. Responder, de preferência, o que tem sentido. Mas eu posso escolher também o que não tem sentido. Porém, minha vida, minha existência será uma existência frustrada, uma existência vazia, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Dizendo que as escolhas que a gente faz hoje, elas ficarão eternizadas. E elas nos tornarão quem nós somos, quem nós devemos ser. Então, não sei como você tem feito as suas escolhas até aqui, eu não sei como que você tem enxergado as coisas que têm te acontecido. Porém, uma vez que aconteceu, não pode mais ser desfeito. Assim como o nosso nenê aconteceu e está na eternidade, tudo aquilo que a gente faz acontece e está na eternidade. Então, eu desejo que vocês guardem no celeiro de vocês, que o celeiro de vocês seja de fato um celeiro rico de boas histórias, né? Rico de sentido. E não significa que não vai ter dor, não significa que não vai ter sofrimento, claro que não. Uma pessoa até falou isso comigo, eu acredito que o que você está passando seja um luto. Sim, é um luto, lógico que é um luto. Nós perdemos um filho. Por mais que talvez a medicina, talvez, né, os médicos acham que não teve embrião, só fecundou, mas não desenvolveu o embrião, a gente entende que não é isso. Então, sim, há um luto, sim, há dor, mas há sentido. Há sentido em tudo isso. A gente sabe que nós estamos aqui de passagem. A gente sabe que tudo vai passar um dia, né? A nossa meta não é essa. Nossa meta é o céu. E que bênção e que graça que saber que nós já temos 2 filhos no céu, certo? E aí tem uma questão, né, que eu costumo falar, assim, a gente tem que pensar sempre com relação a isso mesmo, a eternidade, ao que não passa. Sempre, 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 sempre. Então, que nós escolhamos a melhor parte. Que vocês escolham sempre a melhor parte. Certo? Era um momento mesmo de partilha, de desabafo, que eu queria deixar aqui com vocês. Um momento de agradecimento também, né? Agradecer pelo carinho, pelo apoio de cada um, certo? Eu espero
trazer mais reflexões, para fazer mais lives. Eu vou tentar me esforçar para fazer mais lives. É muito estranho fazer live sozinha, não estou acostumada, mas vou me acostumar. Agradeço mesmo a presença e a participação de vocês, tá? Fiquem com Deus, recebam meu abraço e mais uma vez, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz com o carinho de cada um de vocês, com a sensibilidade de cada um de vocês nesse momento em que a gente passou, nesse momento de dor, mas também de alegria, de certeza da ressurreição, tá bom? Deus abençoe, um beijo, muito obrigada.